Bom, o Diálogos na USP está de volta, hoje discutindo a nova lei de incentivo à cultura com o professor Carlos Augusto Calil, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e ex-secretário de Cultura da cidade de São Paulo, e o professor Gabriel Lochaguim, professor de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP, Ribeirão Preto. Professor Calil, o professor Gabriel comentou no final do bloco passado sobre os desajustes grandes nas contas federais, a questão do contingenciamento. E eu sei que o senhor gostaria de aprofundar um pouco mais esse raciocínio. O que isso significa no final das contas? Eu queria aproveitar dos conceitos que ele levantou aqui para realmente desenvolver um pouquinho com a ajuda dele. Claro. Primeiro é o seguinte, não é inocente a renúncia fiscal. Quer dizer, a renúncia fiscal significa que dinheiro que iria para o Tesouro não foi e, portanto, alguma coisa ficará descoberto. Ora, o que fica descoberto na cultura é o orçamento e a distorção que a lei de incentivo criou, tanto no nível municipal. Aqui em São Paulo havia uma barbaridade chamada Lei Mendonça, que era outra coisa, era pior que a Lei Sarney. E as leis de incentivo, elas criam uma distorção tal que leva com que os equipamentos públicos fiquem à míngua, porque depende do Tesouro, e o Tesouro é contingenciado porque as despesas não são obrigatórias, e aquilo que não é tão importante, aquilo que não é tão decisivo, aquilo que não é estruturante, acaba sendo financiado pelo poder público. Então, o poder público financia o supérfluo e não cobre as despesas do estruturante. Quer dizer, houve uma inversão. Uma inversão o Brasil completa. é o lugar de tudo de cabeça para baixo. A gente sabe disso, né? Nada é o que aparenta, nunca. É sempre bom desconfiar. Então, nós temos uma inversão de valores muito grande. O que acontece num incentivo fiscal, por exemplo, de um país como os Estados Unidos? Que existe, claro que existe. Mas é uma questão pontual que visa a corrigir uma distorção da sociedade, do mercado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Houve um momento na década de 80, se não me engano, em que havia um excesso de dinheiro circulando e, portanto, o grau de diversificação dos investimentos financeiros em escala mundial ficou, de certa forma, no teto. Havia, então, um dinheiro que sobrava e alguns analistas muito inteligentes decidiram que era bom especular no mercado de arte. E começaram, então, a carregar esses recursos para os leilões de arte. Os leilões de arte eram, basicamente, entre milionários e museus de grande envergadura internacional. De repente, apareceram, é sempre secreto, apareceram lances secretos que inflacionaram os custos das grandes obras de arte de uma maneira impossível. Bom, o que aconteceu? Os museus americanos, os grandes museus americanos, apesar de ter os seus fundos bastante robustos e as doações que ainda continuam existindo, bastante significativas, não tinham mais condição de acompanhar os valores da especulação. Então, eles solicitaram e foram atendidos no sentido de ter uma lei por um prazo determinado. É sempre assim, a lei de incentivo tem que ter prazo determinado para intervir naquela distorção. Aquela lei criou um incentivo especial àqueles doadores privados que colaboravam com os museus públicos. Eles podem ser de administração privada, mas eles são públicos, né? As obras estão em exibição pública. A MoMA, a Metropolitan, o que for, o Getty, o que for. Esses museus então passaram a contar um dinheiro extra, financiado, né, estimulado pelo governo americano, pelo fisco americano, para então poderem competir, e passaram a competir com esses fundos especulativos, percebe? Era fundamental, naquele momento, não perder a possibilidade de obter certas obras para os grandes museus americanos. É assim que funciona a lei de incentivo. E deu certo, né? É claro que deu certo. Então, no Brasil, você localiza um problema, cria um mecanismo, ok, e vamos trabalhar nesse sentido. Então, o que acontece com a Lei Rouanet? A Lei Rouanet virou a salvação, virou a pomada maravilha, a gente chama, né, a salvação da pátria, porque então, se o Ministério não tem orçamento, e se pior, o Ministério da Cultura era incapaz de gastar o orçamento, tinha um grau de execução financeira muito baixo, né? E, portanto, isso significa que eles sempre tinham menores orçamentos a cada ano, porque a maneira com que os planejamentos financeiros são feitos é o seguinte: você vê qual é a capacidade que o órgão tem de execução. Se não tem, você vai cortando, até chegar... Vai desbastando. É claro. Exatamente. Então, o Ministério não tinha orçamento, tinha orçamento contingenciado, e o que tinha não conseguia gastar.
E, portanto, a Lei Rouanet virou a única coisa que existia, porque ela escapava do contingenciamento. Essa que é a questão, ela escapa do controle do orçamento do Ministério da Fazenda e, portanto, ela tem, né, uma execução muito mais liberada. O segundo ponto que eu queria comentar do professor Gabriel, que ele levantou aqui, é o seguinte: durante o governo recente, o governo Temer, apareceu o tamanho da dívida pública. Eu me lembro alguma coisa, se não me engano, 240 bilhões de reais, assim, e a discussão de como financiar aquilo, etc. Mais ou menos na mesma época, claro que em outra matéria, nunca na mesma matéria, ninguém junta as duas coisas, aparecia a discussão sobre o volume das renúncias fiscais do Tesouro, que dava mais ou menos o mesmo valor, 269, 240, enfim. A pergunta que uma criança, que na lógica pura, infantil, faria é o seguinte: pois, se o governo sustasse por um período de 6 meses, um ano que fosse, todos os incentivos fiscais, aquele valor imediatamente cobria o déficit do Tesouro, o país imediatamente saía do buraco, tá certo, e recolocava-se em outra situação. Portanto, não é que falta dinheiro para a cultura e não é que falta dinheiro para o Brasil, é que o dinheiro é muito mal gasto. Professor Gabriel, isso, quer dizer, nesse raciocínio do professor Calil, o caminho seria esse? Haveria essa solução? Ou não? De alguma Porque maneira... E eu queria só emendar, porque a crise é das contas públicas, no final das contas, né? A crise é financeira e de gestão. E de gestão, além como é que fica? De toda a qualidade da decisão política que é tomada, né? Mas, de alguma maneira, eu concordo que a Lei Rouanet se tornou a salvação da lavoura, porque é o único mecanismo hoje existente de grande dimensão, né, para investimentos em políticas culturais. Isso não significa que ela não padeça de todos esses problemas que nós temos aqui em discussão. Eu poderia destacar que o volume das renúncias fiscais é gigantesco, elas podem ser usadas de uma maneira inteligente, mas, no mais das vezes, elas sofrem de muitos vícios, como, por exemplo, a falta de clareza sobre o porquê e para quem elas são concedidas, e elas são, muitas vezes, abusadas em boa parte das esferas federativas. Então, tanto no plano federal, quanto no estadual e no municipal, existe uma concessão, no mais das vezes, sem qualquer critério e, mais grave, sem mecanismos ainda eficientes de acompanhamento. A gente tem ali nas leis de diretrizes orçamentárias alguma previsão, mas controle de aplicação de recursos, ou seja, se a renúncia fiscal gera algum benefício, é algo que falta no Brasil. Então, nós temos uma política que tem os seus motivos no momento em que ela é constituída, ou seja, o administrador, o legislador, toma essa decisão de acordo com alguns argumentos, mas não tem acompanhamento. A gente não sabe se aquilo gera resultado, gera efeito ou se não gera. Com uma tendência ainda mais grave, é que uma vez criada a renúncia, dificilmente ela é retirada, ela se incorpora, quase que como ela é vista como um direito naturaliza a renúncia e a pessoa fala, bom, fala, mas eu já tinha esse benefício, agora eu vou passar a não ter, né? Cria uma dependência de trajetória. O que é uma distorção completa. Uma distorção completa. O gestor tem dificuldade de retirar aquilo, dificuldades até políticas, e os beneficiários também, que contam com aquele tipo de benefício tributário, também se ajustam àquele benefício recebido. Então, hoje, por exemplo, se você eliminar, só por hipótese, certo? Eliminar um mecanismo como a Lei Rouanet, você envolveria um ajuste tão grande nas contas e nos balanços e na gestão de centros culturais importantes do país, vamos pensar aqui MASP, OSESP, etc., que dificilmente elas conseguiriam fazer isso no curto prazo. Será que elas sobreviveriam se isso fosse feito? Tá, então nesse caso aí, perfeito o que traz o professor Calil, quer dizer, pelo que o professor Gabriel está colocando, eu queria ver o que o senhor acha, quer dizer, a lei de incentivo, seja a Lei Rouanet, o nome que tenha, ela pode não ser o melhor dos mundos, está longe disso, mas ela acaba sendo mal necessário, porque sem ela fica pior ainda. Sem dúvida nenhuma. Agora, o que é preciso deixar claro é o seguinte: quando eu digo que há exageros na lei de incentivo, eu não estou me referindo, e nesse sentido, as correções que foram feitas agora foram sábias no sentido de manter. Os recursos que serão carreados para o MASP, para a Bienal, para a Pinacoteca, para o ZESP, estão preservados. Isso não se mexe, né? Mas essa não é a questão. A questão não é... Essas são instituições que merecem ter aporte público. A discussão é saber quanto poderia, digamos, exigir
ou pedir à iniciativa privada que compareça. Digamos, é possível uma combinação 70-30, é possível, o ideal, uma combinação 50-50, isto é, o grupo de empresários que está hoje no MASP poderia desembolsar 50% de recursos próprios para receberem como contrapartida 50% de recursos públicos e, portanto, viabilizarem, de fato, uma parceria público-privada em benefício da sociedade. Ou seja, os ricos têm que botar a mão no bolso. No Brasil, não põe a mão no bolso. Eles simplesmente trabalham com recursos públicos. Portanto, cria uma distorção de que tudo, a indústria, a cultura, todos os elementos da sociedade, todos dependem do governo. E tem como corrigir essa distorção? Isso é a insustentabilidade do Você não vai para lugar nenhum. Precisamos evitar também que o mecanismo de incentivo vire uma grande máquina publicitária, né? de incentivo à publicidade dos patrocinadores. Parece que tem... Eu vou lhes dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu era secretário de Cultura, e que dá bem a ideia da irracionalidade, e que não tem nada a ver com o financiamento do MASP, da USESP, né? São as outras questões. A tal Lei Mendonça era uma barbaridade, porque a prefeitura não sequer examinava o mérito, sequer podia examinar o mérito, a Secretaria de Cultura sequer podia examinar o mérito da proposta. Então protocolava-se um projeto da Secretaria de Cultura, ele passava por uma comissão de membros da sociedade que analisavam o orçamento, não entravam no mérito, e no momento que isso estava analisado, automaticamente a prefeitura tinha que conceder o recurso. Eu, então, tinha acabado de chegar à secretaria, uma crise financeira e política complicada, e um dia eu recebo na minha frente um processo que autorizaria R$1 milhão em 2005, R$1 milhão para financiar um festival de jazz no Bar Barreto. Ora, o orçamento da secretaria naquele momento era R$150 milhões. Todas as bibliotecas estavam caindo aos pedaços, inclusive a Mário de Andrade. Tudo absolutamente na hora da morte. E eu estava liberando R$1 milhão para o Bar Barreto promover um festival de jazz de altíssima qualidade. Aí a questão não pode ser essa, mas quem eram os músicos? Eram os melhores músicos do mundo que iam ser pagos com dinheiro público. Agora, qual o sentido da prefeitura quebrada, com os seus equipamentos públicos, petição de miséria, financiar um festival de jazz de um bar de luxo? Legalmente estava certo. Eu, então, chamei lá a procuradora que me assistia e disse assim, eu não sou, em última instância, o secretário, a pessoa do secretário, não é responsável pelas despesas do secretário? Eu falei, sim, o senhor é pessoalmente responsável. O senhor pode ser pessoalmente responsabilizado pelas despesas. Eu falei, eu não vou assinar. É verdade. Não, mas é legal. Eu falei, eu não estou discutindo se é legal ou ilegal. Eu não vou assinar e nós vamos rever essa lei imediatamente. Procurei o prefeito, que era o Zé Serra, expliquei para ele. Ele, então, me autorizou e houve um decreto, não precisou uma lei, um decreto que criou uma comissão dentro da secretaria, não aquela que a lei previa, uma comissão que passou a analisar o mérito dos projetos e a relevância e o espírito público e a necessidade dos recursos públicos para a execução daquele projeto. Com isso, o projeto foi devolvido, não passou para essa comissão e eu fiquei isento disso. Na ocasião houve um pequeno barulho e tal, mas no final de 6 meses, o próprio dono do Bar Barreto, né, do Sr. Fazano, reconheceu que não fazia muito sentido ele pedir recursos públicos da prefeitura para fazer um festival no seu bar. Quer dizer, havendo condições para isso. A velha questão é o seguinte, se pode, vamos, né, está permitido, vamos, não tem consciência, né, daquilo que é privado, daquilo que é público, entendeu? É isso que falta, professor? Essa consciência ou essa conscientização? É isso que falta. Isso falta no Brasil como um todo. Sim, não é só na a mistura cultura. Entre... quer dizer, a mistura não, a promiscuidade dos interesses privados e dos interesses públicos é talvez um dos principais problemas do país e que está na origem de muitas das crises políticas que a gente está... Políticas e econômicas, professor Gabriel. Quer dizer, isso tem como corrigir essa rota no médio, longo prazo? Eu não digo nem no curto, porque... É só nomear o ministro da Fazenda que ele resolve. E o senhor ministro da Cultura. Pronto, estamos feitos. Não resolve nada. Aí sim, teríamos todas as soluções, porque pelo menos as ideias boas estão aqui. É o problema de desenho da política. Elas precisam ser ajustadas. Nós sabemos hoje, observando a experiência internacional, inclusive, que não é raro, não só num país de tradição patrimonialista, mas em outros países também,
que um benefício fiscal, um incentivo, uma política pública seja desenhada para atingir um determinado grupo e, no final das contas, quem se beneficia dela é um grupo totalmente diferente daquele que havia sido inicialmente previsto. Esse é o grande equívoco, não é? É um grande equívoco. Então, por exemplo, política habitacional. Bancos concedem empréstimos para a construção de casas. Isso pode ser voltado para aqueles que não têm condições normais de obter financiamento para a construção de casas. No final das contas, pode ser que isso atinja uma classe média que teria condições de obter esses empréstimos, não as classes de menor renda. Sim. Políticas culturais, a mesma coisa. Você coloca um determinado desenho que, no final das contas, permite que centros já bem estabelecidos, empresas já com situação econômica sólida, possam solicitar, é inevitável que isso acabe sendo direcionado para essa fonte de financiamento. Então, o desenho da política precisa ser bem adequado. Em conjunto com isso, nós precisamos considerar que existe um escopo específico para esse tipo de incentivo à cultura, mas que ele não deve ser a única forma de resolver completamente toda a situação da política cultural do país. Ou seja, tem ajustes maiores que precisam ser feitos. Nós precisamos ter uma gestão mais racional, se me permite o uso dessa palavra. Não, por favor, na gestão de recursos, porque da forma como tem sido feito, nós temos um sistema de administração de recursos que leva a situações como essa. Não é maldade, não é só incompetência, é também um conjunto de desacertos que torna isso uma solução ruim, mas um resultado até que esperado. É um conjunto de desacertos que não é de hoje, não é? Frise-se. O sistema é pervertido, no seguinte sentido. Aquilo que faz parte, em qualquer lugar do mundo, de política corporativa, isto é, de associação da marca a determinado tipo de atividade social, seja no esporte, seja na cultura, seja em que plano for, e que sempre demandou recursos da corporação, no Brasil foi capturado pelo incentivo fiscal. Então Shell, enfim, empresas que antes não usavam White Martins, empresas que durante muito tempo fizeram atividades culturais sem incentivo fiscal, deixaram de fazer e passaram a usar. Houve casos, inclusive, de institutos criados por bancos que usavam a lei de incentivo para financiar os seus funcionários todos. A manutenção. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido. A manutenção daqueles órgãos criados, privados criados por instituições financeiras. Aí é distorção da distorção da distorção, né? Se pode... Esse é o problema. É o velho problema. Então, deixar claro quais são os limites, né? Os limites entre o público e o privado e voltar a chamar a atenção das corporações para que assumam os seus papéis, tá certo? É preciso que as corporações assumam os seus papéis de políticas corporativas com recursos próprios, né? O senhor comentou, o professor Gabriel também comentou, isso tem sido mais ou menos a tônica da nossa conversa, de uma forma ou outra, de ajustes. Que essa nova lei de incentivo à cultura fez alguns ajustes, mas são insuficientes. Nós estamos quase chegando no final do nosso programa e eu queria trazer para os senhores, quer dizer, vocês acreditam que possa haver ajustes melhores, que possam refinar essa lei para ir ao encontro do que os senhores estão colocando aqui? Eu queria começar com o professor Gabriel. O que o senhor acha? Quer dizer, claro, não é futurologia, é ver o que pode ser feito. O primeiro passo já foi dado. Nós precisaríamos ter mais controle de resultados desse tipo de política, ter mais domínio dos números para verificar, por exemplo, se essa instrução normativa ela efetivamente tem o efeito esperado. Sim, temos que ver o que vai acontecer. De melhorar a gestão, né? E a aplicação dos recursos da Lei de Incentivo à Cultura. Aliás, foi retirado o nome Rouanet, não é? Isso, exatamente. Passa a ser chamada só pelo nome técnico. Isso. Até enfim. Eu tenho um desejo do próprio Rouanet, ele não se sentia muito confortável. Eu imagino. E tudo isso gera esse tipo de ruído no debate público. Hoje, é verdade, muito radicalizado. De outro lado, precisaríamos observar melhor a experiência internacional. Sim. Como o professor Calil disse, a Lei Rouanet é até difícil de explicar no contexto internacional de incentivos fiscais. Nós temos, sim, mecanismos em outros países, até em países de tradição de maior controle sobre esse tipo de relação entre Estado e empresa, né? Citar um único exemplo aqui. Em razão da importância do setor cultural,
Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, diversos mecanismos de incentivo que poderiam ser estudados, até mais simples que a Lei Rouanet. Isso não é aderir ou trazer acriticamente qualquer dessas ideias, mas também não precisamos inventar sempre a roda, não é? Há outros mecanismos já mais consolidados do que os nossos e ver se ajustam ao caso brasileiro. A própria importância do setor cultural nos faz concluir que movimenta uma parte muito importante do PIB. Daí que não pode ficar de fora das políticas públicas. Sem dúvida, é isso, professor Calil, quer dizer, e aqui a questão, né, que o senhor mencionou há pouco, lei de incentivo tem que ter prazo determinado, a nossa ficar de eterno. Né? E tem que ser tópica. Olha, tem duas questões aí para responder você. A primeira, aproveitando a sugestão do professor Gabriel, o caso inglês. Provavelmente o país que tem uma política pública mais interessante de todos é a Inglaterra. Não é o dos Estados Unidos, onde praticamente quase não existe intervenção de recurso público na atividade cultural, e na França, que é o contrário, que tem demais. Né? Como o Brasil tem demais. E a Inglaterra está na ilha, no meio do caminho. Não, no meio do caminho não, mas é uma ilha entre a Europa e os Estados Unidos. Então, eles são autônomos, independentes. Então, houve aqui, o SESC, em 2008, se não me engano, promoveu um seminário interessantíssimo com todos os dirigentes culturais brasileiros, coisa que só o SESC pode fazer, na inauguração do seu SESC Belenzinho, e trouxe uma equipe muito qualificada do Ministério da Inglaterra, que não é da Cultura. Aliás, outra barbaridade que se cometia no Brasil é a ideia de que o Ministério da Cultura é o único país que tem Ministério da Cultura, ponto. A França é da Cultura e das Comunicações. A Inglaterra também é da Cultura, das Comunicações, do esporte, turismo, englobava muito mais. Então, é mais uma... Não podia acabar com o Ministério da Cultura, porque onde já se viu, tal, uma coisa um pouco... Assim. O que eu quero dizer é que vieram os técnicos, o vice-ministro responsável pela cultura tal, no governo Blair, no final do governo Blair, que tinha promovido uma revolução no conceito de política cultural com economia criativa. Eles inventaram, promoveram e obtiveram resultados extraordinários em relação à economia criativa. Bom, eles vieram, falaram dos programas deles, não satisfizeram aí, os brasileiros, como eu, que queriam, no fundo, aproveitar melhor, transplantar, né? Essa experiência. É difícil, eles são uma monarquia, então começa por aí. Né? Mas começou a haver uma discussão muito grande na plateia, entre nós todos, a favor ou contra a lei de incentivo, e eu, claro, sempre contra. E eles ficaram curiosos por aquele movimento e tal, e perguntaram o que era, e alguém explicou para eles, né, no ouvido, qual era a discussão. E eles ouviram e ficaram quietos. E aí a plateia começou a ficar inquieta, falou, mas vocês não vão se manifestar? Eles não pretendiam se manifestar, e quando foram instados a se manifestar, esse vice-ministro subiu no púlpito e disse assim, olha, deixa eu ver se eu entendi bem, em inglês. A lei de vocês é assim, 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 assim. Descreveu a Lei Rouanet. Isso na Inglaterra é impensável. Olha. Se num país que inventou o liberalismo econômico, a Lei Rouanet é impensável, por que nós temos que ser mais liberais que os inventores da liberalidade? Quer dizer, é uma coisa que não faz o menor sentido. Eu acho que o problema é político, porque os artistas são muito sensíveis, o debate cultural nesse momento no Brasil está em pé de guerra, né? E isso tem muito a ver com a história recente do país, você sabe disso, e também com as atitudes desse governo, que não são nada prudentes. Sim, né? fazer o mínimo. Não são de somar, né? Ao contrário, são de dividir mais ainda o que já estava dividido, e, portanto, não haveria clima nenhum para se fazer grandes discussões. Tudo será interpretado como uma atitude hostil, enfim, atitude de dizimação do campo cultural, porque ele ficou durante muitos anos, né, atrelado completamente ao governo. Sim. Esse é o risco. Mudou o governo. E agora? E agora como é que fica? Bom, vamos ver, mas isso talvez seja foco para um novo programa um pouco mais à frente, mas o diálogo está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo a participação do professor Carlos Augusto Calil, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, e secretário de Cultura da cidade de São Paulo, e o professor Gabriel Lochaguim, professor de Direito Financeiro da Faculdade de Direito
da USP em Ribeirão Preto, professores. Muito obrigado pela presença dos Obrigado. senhores, pela nossa conversa e pelas luzes que trouxeram para esse assunto.